A verdade da alma, a verdade do que bate, do que eu sinto, do sentimento, é soberana. Como eu estudei na USP, eu frequentava bastante ali a ECA, então eu comecei, meus primeiros curtas foram de alunos, de formandos da USP. Então eu fiz vários, assim, mais de 10. E aí depois FAAP, né, curtas-metragens. E o que mais me fascina nisso, em trabalhar com jovens diretores e de curta, é a liberdade que se tem. E não tem tanta aquela pressão mercadológica, pressão de produção, pressão, né? Quando você trabalha numa indústria como a televisão, você tem uma pouca liberdade, né? Você trabalha com objetivando resultados. E às vezes o curta ele é mais, não sei a palavra exata, mas ele permite experimentar mais, né? E às vezes nessa experimentação consegue-se coisas incríveis. Não tem como você fugir da questão mercadológica, né? Não tem a indústria, o cinema americano é poderoso porque é uma grande indústria, né? São milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e bilhões de dólares envolvidos. Então você gera emprego, você gera escola, não, vai em cadeia, as coisas elas vão acontecendo em cadeia. Então, como eu falei, assim, durante muito tempo a grande indústria brasileira foi a televisão, foram as telenovelas, né? Então, por exemplo, você vai, por exemplo, Londres, o forte deles nessa questão cênica é o teatro, não é o cinema, né? E por quê? Porque é a terra do Shakespeare. E lá uma criança de, sei lá, de 10 anos, 9 anos, escreve, é cultural, entende? Escreve uma peça de teatro, monta uma peça de teatro. Você tem os profissionais todos, porque como é uma arte coletiva, diferente da literatura, que é um autor escrevendo, né? O cinema, o teatro, a televisão são dezenas, né? Às vezes centenas de pessoas trabalhando. Com o HD, houve uma democratização gigante do cinema, ou seja, né? É muito acessível, assim como na música também, assim como você pode gravar seu CD na sua casa e com uma qualidade boa, que você não precisa mais das grandes gravadoras, isso também acontece com o cinema, com HD, que é uma câmera que custa hoje 5 mil, 3 mil dólares, você consegue ter uma qualidade técnica excelente. E nesse festival aqui eu fiquei impressionado com a qualidade técnica de fotografia e de som, que durante muito tempo foi o grande problema do cinema nacional, né? Eu estava falando com você que hoje o grande problema do cinema nacional é o roteiro. Não sei se é porque não tem demanda, não sei se porque os roteiristas não são bem pagos, se não tem uma escola que forme e tal. E também não sei por quê, porque o Brasil tem uma literatura riquíssima, é um país de contadores de história, só que por algum motivo, também não sei se porque por causa da hegemonia da televisão e das telenovelas, etc, 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 que o nosso cinema ainda não é uma indústria, como é o caso das telenovelas. Então, eu sinto a parte mais fraca do cinema, roteiro. Que história se contar e como se contar e qual a forma de se contar isso, entendeu? Temos grandes atores, temos grandes diretores, mas algum mistério há em que as histórias que se escolhem para ser contadas não acontecem. Por um outro lado, eu acredito que com essa democratização técnica, né, que, como eu já falei, durante muitos anos foi a grande deficiência do cinema nacional,
Você deve ter ouvido na sua vida inteira falar que o som do cinema brasileiro era sempre horroroso, né? A qualidade de imagem do cinema brasileiro era sempre horrorosa, né? E com a HD, e que o cinema hoje ele está tendendo a ser HD, né? Nos Estados Unidos já é assim, e que aproxima-se da indústria, da qualidade, como dizia o Walter Benjamin, né, a qualidade gera, a quantidade gera qualidade. Então acredito que é preciso que se faça, se conte muitas histórias até você ter autores, até você ter profissionais exclusivos de roteiro ou diretores que queiram contar histórias e que tenham uma visão para a realidade, para o mundo particular e, enfim. Eu sempre aprendi que a verdade do coração, a verdade da alma, a verdade do que bate, do que eu sinto, do sentimento, é soberana. Claro que eu tenho instrumentação técnica também para poder julgar o que é uma boa interpretação, o que não é uma boa interpretação. Qual ator que está fazendo um personagem, que se deixou levar pelo personagem, pela verdade dele, e qual ator que que não chegou lá, entendeu? Então eu tenho instrumentação técnica para poder avaliar. Agora vamos ver a química do júri, né, que é o próximo passo. E não é pessoal, entende? Assistindo esses curtas todos, eu vi que eu tenho muitos amigos que estão ali realizando. Só que você vê aquele filme que você está assistindo e de repente você fala, uau, que incrível, né? Quer dizer, enquanto espectador, logicamente eu me coloquei no papel de público, de espectador, me deixei levar, né? Me deixei ter olhos livres, né? Para poder me emocionar e ser levado àquilo, né? Para ter alguma catarse, né? Porque afinal de contas, as artes cênicas, né? Desde os gregos, a gente busca a catarse, né?